Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje a gente vai ver um assunto sobre função exponencial, dando sequência aí aos nossos estudos de funções, tá bom? Antes da gente entrar em função exponencial, só relembrando, nós vimos nossa função f de x é igual a x mais b, essa é a função afim, né? Que a potência aqui é 1, função no primeiro grau. Vimos a função quadrática, que é a x2 mais bx mais c, função do segundo grau, porque a potência aqui vale 2, né? Agora, pessoal, na função exponencial, perceba que aqui na função do primeiro e no segundo grau, a gente tem o x na base e o 2 na potência, aqui nesse caso é o 1, né? A função exponencial agora, por sua vez, é aquela que a gente pode escrever da seguinte forma, ó, f de x. Agora nós temos na base um número e o x vai lá na potência, entendeu? E aí a gente tem que ter o seguinte critério, o seguinte cuidado, né? Essa base A, ela tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1, tá? Beleza? Porque se for 1 aqui, 1 elevado a qualquer número, a hora que você tiver que substituir, sempre vai dar 1. Né? Então, por isso que essa base ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tá bom? Ou ainda, você pode encontrar essa função exponencial como sendo escrita da seguinte forma também. Ó. F de x é igual a b vezes a elevado a x. Tá? Esse b também ele tem que ser diferente de 0. Tá? Agora, esse b pode ser qualquer número. Decimal, inteiro, fração, negativo, tá? Só não pode ser o 0, beleza? De certa forma, aqui também aparece o b, só que aqui, como não aparece número nenhum, a gente entende que vale 1, tá? Então, olha só o exemplo aqui dessas funções exponenciais, né? Então, por exemplo, f de x é igual a 4 elevado a x. Então, tá vendo, ó? A base é um número, o x lá na potência, tá? Um outro exemplo aqui, olha, f de x é igual a 2 vezes 4 elevado a x, né? Olha só, aqui o b vale 2, o a, que é a base, vale 4, o x na potência. Aqui não aparece o b, então a gente entende que o b vale 1 nesse exemplo, tá? Um outro exemplo aqui também, olha, lembrando, pessoal, essa função aqui, olha, o f de x nem sempre pode aparecer como sendo dessa forma, f de x. Pode aparecer, por exemplo, uma outra variável qualquer, p igual a 67,38 vezes 1,026 elevado a t. Vamos supor que isso daqui represente o crescimento populacional em uma determinada região, em que a população depende do tempo, né? Conforme vai passando o tempo aqui em anos ou meses, ela representa essa taxa de crescimento, tá? Aqui dentro, depois a gente vai ver, corresponde a uma taxa de crescimento, beleza? Um outro exemplo aqui, olha, como que a gente poderia fazer para poder descobrir o valor da função. Então, por exemplo, calcule a função quando for 3, x for 3, na função f de x é igual a 2 elevado a x. Qual é o valor dessa função quando x for 3? Aí é tranquilo, aí é só a gente substituir aonde for o x, a gente coloca o número que está aqui dentro do parênteses, que no caso é o 3. Então, olha só, f de 3 é igual a 2 elevado a 3. E aí a gente consegue resolver tranquilamente que a nossa função f de 3, aí aqui você usa a potência, né? Aquela propriedade da potência. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 8, tá? Beleza? E se tiver também um outro número aqui na frente, como nesse caso aqui, né? E calcule a f de 3 na função f de x
2 vezes 2 elevado a x, tá? Qual é o valor dessa função quando x for 3? Então, a mesma coisa, pessoal. Olha, a nossa função f de x é igual a 2 elevado a x. No lugar do x, ele quer que a gente substitua o valor 3 pelo número 3. E aí, aqui, a mesma propriedade, mesmo esquema. Eleva primeiro na potência e depois faz a multiplicação, tá? Então, vamos lá, olha. 8 vezes 2, 16. Beleza? Na próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico dessa função.